Vamos para a segunda parte do estudo das leis de Shabat. Recomendado assistir a primeira parte porque aqui é uma continuação. 4. Quem não tem dinheiro em mãos para comprar as necessidades do Shabat deve pegar dinheiro emprestado. Ou seja, é tão importante cumprir o Shabat, comprar refeições, ter, sabe, tudo, prato, garfo e forno, assim, ter de tudo. Claro que no geral a pessoa já vai ter, o que vai faltar no geral vai ser só a comida, que essa é a necessidade do Shabat, e além disso, docinhos para sobremesa. E é claro que a refeição de Shabat é uma refeição especial que a gente já falou, começa com pão, pastinha, depois sopa, né? Na verdade, pão, pastinha e peixe no início, depois sopa, no geral uma sopa de vegetal, e depois o prato principal com carne, acompanhamentos. E para isso, quem não tem o dinheiro, a lei judaica diz para pegar empréstimo e comprar as necessidades do Shabat. Porém, é claro que se tá faltando dinheiro e tá nesse nível de pegar empréstimo, não precisa pegar a carne, né, do valor mais caro. Pega uma carne, ok, que vai ser gostoso, mas você tem que estar padronizado, certo? Não é porque aqui a lei judaica tá dizendo que é para pegar empréstimo, que vai pegar empréstimo e comprar do corte da carne mais caro e da sobremesa também, compro bombom, sabe, da Copenhagen, do Ferrero Rocher, sei lá. Esses nem são tão caros, né? Eu nem sei o nome dessas marcas caras, mas aí vocês devem saber, é disso que eu tô falando. Vai pegar e comprar também do mais caro. Compra o que você vê que é um preço ok. Porque a pessoa também não pode se colocar em teste, falar, eu tenho fé que Deus vai me retornar, então eu vou comprar aqui uma refeição de Shabat, 1.000, 2.000 reais da refeição. Você vê que é um valor muito acima, então quanto é no geral o valor de uma refeição? 100, 200? Uma de Shabbat talvez seja 300, entre 200 e 300? Ok, como é que você vai gastar 1.000? Ah, vinho, tem o vinho de 50 reais e tem o vinho de 500. Ah, para Shabbat eu vou comprar o de 500. Não, calma aí. Dentro das proporções. Isso não só quem tá na situação de pegar empréstimo, mas no geral. Tem, na verdade, os dois lados da coisa. Um lado é você gastar a mais e não ficar procurando economizar e fazer muito cálculo no momento de comprar as necessidades do Shabat. Inclusive, os sábios da Guimará tem um ensinamento que eles iam pegar algo para comprar na feira, nem perguntava preço. Eu quero esse peixe, esse peixe. Claro que o peixe era caché, mas ele nem chegava a perguntar o preço, né? E comprava aquele peixe do jeito que era. Tem muitas histórias sobre o Shabat, os grandes sábios, né? Como eles se portavam. Se que a gente vai trazer isso no outro momento. Aqui a gente está na parte de leis mais nua e crua, mais a base. Então vamos continuar. Quem não tem dinheiro em mãos para comprar as necessidades do Shabat deve pegar dinheiro emprestado, até mesmo com juros. Aqui já começa a entrar numa parte da lei que é proibido para judeu pegar dinheiro com juros. Mas aí tem os juros que é a proibição Deoraita, a proibição de Rabanan. Ele fala que até a proibição de Rabanan vai poder pegar. Aqui a gente não tem a menor necessidade de entrar. Então, pela ideia da coisa é pegar empréstimo sem juros, certo? Para depois pagar e disso suprir as necessidades para se deleitar no Shabat. E Hashem, a Kadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja, fará com que a pessoa consiga pagar suas dívidas. Ou seja, aqui tem a parte da fé, da emuná, mas dentro das proporções que a gente falou anteriormente. Todo judeu é obrigado na honra e em ter prazer no Shabat. Então são duas mitzvot. Uma é honrar o Shabat e outra é ter prazer. Como é que isso funciona? Honrar o Shabat, você faz essa mitzvah antes do Shabat começar. Você vai honrar limpando a casa, com a vassoura, passar pano, ou um pano com perfume, com cheiro bom para a casa ficar cheirosa, colher flores, ou comprar flores, e botar flores na mesa, e poder colocar na parede, em arranjos, né, em vasos de flores, em lugares da casa para ficar bonito, ter talheres especiais e pratos especiais, o alimento ser especial, não ser do dia de semana. Então, isso é honra de Shabat. É quando você prepara tudo antes, Lirvot Shabbat Kodesh. Assim a gente fala, que é pela honra do Shabat sagrado. E depois, na hora, quando você entra no Shabat, você tem proveito daquilo. Vai ter proveito do prato bonito, dos talheres especiais, da comida gostosa, do docinho que você preparou, que você fez. Então, quando você vai preparar, o nome dessa preparação, em honra do Shabat. E na hora de dentro do Shabat ter prazer e usufruir daquilo tudo, lavar a roupa e deixar a roupa passada e cheirosa e
e uma roupa mais bonita do que dos dias normais. E isso você vai estar tendo prazer no Shabat, de toda aquela vestimenta, tudo aquilo que você tanto se dedicou antes do Shabat. E assim também é uma alusão para como vai ser no Olam Haba, no mundo vindouro, que vai ser a colheita dos frutos que a gente plantou aqui nesse mundo. Não vai ser diferente do que um Shabat. É aquele que se preparou antes do Shabat. Saiu para comprar, sabe, se suou esperando na feira, sabe, para comprar o melhor, e foi fazer a comida, se sujou, manchou a camisa do dia de semana ali para fazer um molho especial, sabe? E todo aquele esforço, todo aquele empenho, toda aquela preparação, saiu para comprar prato e foi fazer mikve nos pratos novos. Todo o trabalho da véspera de Shabat para preparar tudo para o Shabat é como o mundo vindouro. Quem preparou, trabalhou duro, vai ter do que usufruir no mundo vindouro. Aquele que não comprou comida, não cozinhou, não comprou roupas especiais, não lavou a roupa, não preparou a casa, infelizmente, ele não vai ter do que usufruir depois. Ele vai usufruir de quê? A comida não tá pronta, não tem comida, o que ele vai comer? Ele não tem roupa, não comprou, não lavou, vai usar o que? Roupa suja? Vai usar roupa de dia de semana? O sapato se engraxou, passou um pano, limpou, deixou o sapato bonito. Então, ter um sapato de Shabat, e mesmo assim o sapato de Shabat, limpar, engraxar e fazer com que ele, sabe, fique bonito e fique honroso. Então você vai ter o que calçar, vai ter o que vestir, uma roupa bonita, uma roupa limpa. É aquele que não preparou, não comprou nada. O que ele vai comer? O que ele vai comer na sobremesa? E o prato principal? E vai ser proibido fazer o trabalho. Assim como no Shabat, ninguém pode lavar roupa. Ninguém pode passar roupa. Não pode fazer comida, não pode comprar. No Shabat tem todas as proibições. Ou seja, é exatamente o comparativo desse mundo e do mundo vindouro. A pessoa viver nesse mundo são os dias da semana, e o Shabat é ela entrando para o mundo vindouro, dela usufruindo e tendo prazer de tudo aquilo que ela preparou antes do Shabat. Porque depois que já entrou no Shabat, não tem mais como preparar nada. Só vai usufruir do que foi preparado. Isso inclui a honra do Shabat, são as ações feitas antes do Shabat, em honra ao Shabat. Isso inclui lavar o rosto, as mãos, os pés, lavar as mãos, os pés com água quente na véspera do Shabat e trocar as roupas por roupas bonitas para que a roupa do Shabat não seja como a roupa dos dias comuns. Deleite do Shabat são as ações feitas no próprio Shabat, como comer e beber e coisas semelhantes, como a gente falou já e se alongou. É correto honrar a casa com a vassoura e coisas semelhantes, em honra ao Shabat e ao Yom Tov. Deve-se colocar uma toalha sobre a mesa em que se come, desde a entrada do Shabat até depois da Havdalah, que é a separação entre o Shabat e o Yom Hol, do dia comum. É apropriado colocar uma toalha limpa sobre todas as mesas da casa e também na sinagoga. Então, se tem uma mesa na cozinha, uma mesa na sala, outra, não sei, em outro lugar, aqui o recomendado é colocar uma toalha de mesa bonita e branca, também é recomendado, em cima da mesa. Aí você fala, pô, vou colocar toalha de mesa branca, qual a probabilidade que vai cair um molho vermelho e vai sujar? Alta, então qual que é a solução? Existe um plástico que você coloca por cima da toalha de mesa. Aqui em Israel, pelo menos, é bem comum. Acredito que no Brasil também tenha. E aí, fica mais fácil de proteger a toalha. É correto, se for possível, amassar e assar halot, que são os pães, em casa, e em véspera de Shabat. O pão duplo, lechem mishneh. E assim como 2 pães Hashem forneceu no deserto, nos 40 anos do deserto que o povo de Israel passou, um pão caía para cada dia da semana. Caía um pão no primeiro dia, um pão no segundo, uma porção no terceiro, e assim por diante. Chegou na sexta-feira, caía 2 porções. Por quê? Porque é proibido trabalhar no Shabat. Então, ter que ir buscar o pão onde ele caía era uma tircha, era um trabalho, algo que teria que se empenhar, e sobre isso não era permitido no Shabat. Por isso Hashem, sexta-feira, dava porção dupla. Então, por esse motivo, a gente também, quando vai fazer a bênção sobre o pão no Shabat, a gente faz o quê? O pão duplo, que é o lechem mishneh. Pega 2 pães. E aqui ele está
o Rav está explicando a importância de fazer as halot em casa, de amassar as halot, e isso tem uma... Você adiciona, não que seja obrigatório, mas é um excelente conselho que tem muitas segulot, muitas influências positivas ocultas aqui na véspera de Shabat, assar pães, em honra ao Shabat, para que a mulher separe a halá da massa conforme a lei. A quantidade de farinha que obriga a separação de halá é de 1,560 kg. Então, quando tem 1,560 kg, tira-se uma bolinha de massa, faz-se uma bênção e um nussar, né, tem uma receita de reza, um formato de reza, uma rezinha pequena e um hiratson e depois uma bênção. E aí você pega essa massa, embrulha ela bonitinha dentro de 2 camadas e coloca com respeito no lixo, certo? A gente não vai se alongar especificando como é a Afrashat Halá, essa mitzvah. Quando a gente for fazer um vídeo dedicado a Afrashat Halá, aí a gente expande sobre esse assunto. Agora o Rav vai falar sobre um assunto que ele começa a entrar em muitos casos, e a gente vai meio que se esquivar disso, mas vamos tentar pegar só o conceito principal, que é trabalhos que o não-judeu faz para um judeu no Shabat. Porque o judeu está proibido de fazer os 39 trabalhos e todas as descendências. O não-judeu, não, ele não está obrigado a cumprir o Shabat. Então, teoricamente, você imagina, se o judeu está junto com o não-judeu, e o judeu precisa que algumas tarefas sejam feitas, você se pergunta, será que eu posso pedir para o não-judeu fazer essas tarefas, sendo que para ele não é proibido? Então, daqui sai esse seif, né, esse tema da lei. É proibido deixar um não-judeu fazer para ele um trabalho no Shabat. Então, a princípio, é proibido um não-judeu fazer um trabalho para o judeu no Shabat, tanto de graça quanto recebendo pagamento. Ou seja, pagando o salário por aquele dia do Shabat que ele trabalhou. Mas existe um modo que ele é permitido, que é o quê? Você pedir para o não-judeu, falar, olha, eu quero que você costure o meu terno e me entregue quando estiver pronto. Pronto, ali você não está contratando ele num período específico, num dia específico, você deixou ele decidir quando para ele vai ser mais confortável. Você fala, eu quero receber esse terno em uma semana. Dentro de uma semana você me entrega isso pronto. Ele vai decidir se ele faz hoje, se ele faz no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto. E justo chegou esse não-judeu e entregou o terno costurado em Shabat. E a pergunta é o judeu vai poder vestir esse terno? O terno ele é considerado muktzeh, é algo proibido que ele vai poder mesmo tocar e mover? E a resposta é que não tem problema, porque aqui ficou pelo livre-arbítrio do não-judeu decidir quando ele vai fazer esse trabalho. E como para ele não é proibido fazer no Shabat, ele decidiu fazer no Shabat e entregou no Shabat. Então não tem nenhum problema. Mas se tem outros casos que o Rav explica, o que estiver ligado à construção, à colheita de solo, o que estiver conectado com trabalhos da terra, por exemplo, colher, plantar e daí por diante, nem por... Isso se chama kablanut em hebraico, em português é empreitada. Nem por empreitada o não-judeu vai poder fazer, salve certos casos que sim, outros casos que não. De novo, esse é um tema que ele tem muitos casos, e aqui a lei e a explicação do Rav se expande para todas essas áreas. A gente não tem nenhuma necessidade de entrar nisso. Então a gente só vai entender por alto aqui o fundamento principal que a gente explicou e passar para o próximo tema. Vamos para leis relacionadas à véspera de Shabat. Não é bom viajar antes do Shabat ou do Yom Tov. Lembrando que naquela época era cavalo, não existiam carros, mas ainda assim existe essa recomendação, mesmo que hoje em dia é mais facilitado, e é claro que se ainda assim necessitar viajar o mais cedo possível para que não dê chance pro azar, né? Estoura um pneu, o carro acontece um problema, não sei, a pessoa fica na estrada e como ela vai fazer para chegar depois? Deus nos livre, a pessoa pode acabar ficando na estrada e acabar sem querer descumprindo o Shabat por conta de não se precaver. Então, viagens tão longas não se faz na véspera do Shabat. E tudo isso quando a pessoa não avisou seus anfitriões, que antigamente não tinha telefone, nem internet, né? Não tinha nenhum jeito de avisar. A pessoa só chegava lá, oi, cheguei. E tava tudo bem, porque o pessoal era meio que acostumado, né, desse jeito.
uma pessoa ia para casa da outra, batia na porta, entrava. A gente mesmo consegue lembrar, né? Algumas décadas atrás, como é que a coisa funcionava. Não precisava de todo esse aviso, esse agendamento de encontros, igual hoje em dia. Mas se a pessoa avisou que vai chegar, é permitido viajar de cidade para cidade, até mesmo depois de passar um terço do dia. Ou seja, aqui o problema gira em torno de avisar ou não avisar. O outro vai estar esperando, vai estar fazendo a comida, preparando a casa para receber, etc. Porque você imagina que se estão fazendo comida para quantidade de pessoas e do nada chega 3, 4, 5, vai faltar prazer no Shabat para aqueles, porque eles vão ter que dividir o pouco, que vai virar pouco. Proporcionalmente vai ficar pouca comida para muita gente. Já vai atrapalhar o prazer do Shabat. É um dos motivos, né? Então, aqui a lei fala que não se viaja na véspera do Shabat sem avisar os anfitriões. Faz parte da honra do Shabat entrar com vontade de comer a refeição. Isso significa, quando o Shabat começar e você vier comer a primeira refeição, você deve comer com fome. Por quê? Porque você vai ter prazer quando você tiver com fome. Se não tiver com fome, mesmo que a comida seja boa, você vai comer, não vai ser aquela sensação boa, aquela explosão de prazer. E é isso que a Torá diz. Quanto maior for o prazer, maior vai ser o nível da mitzvah. Então tem quem jejue na véspera de Shabat. Ou então, quem não jejua vai comer de manhã na véspera de Shabat. E vai ter até um momento específico que é o mais recomendado comer, e depois disso, não. Por exemplo, 3 horas antes da esquiar. A gente vai ver isso daqui, né, que é do pôr do sol, mas a gente vai ver aqui com as palavras do Rav. Por isso, os sábios proibiram marcar na véspera de Shabat uma refeição e um banquete que a pessoa não costuma fazer nos dias de semana. Ou seja, dia de semana você come como? Normal, uma refeição. Então você não vai agora, antes de Shabat, comer além do que você está acostumado a comer dias de semana, porque você vai atrapalhar na sua fome e em ter prazer no Shabat. Mesmo se essa grande refeição for feita de manhã. Ou seja, você vai comer de manhã, come uma quantidade normal. Não vai agora fazer além do que você está acostumado a fazer dia de semana. Mas uma refeição que a pessoa costuma fazer nos dias de semana é permitido comer o dia todo. Apenas é uma mitzvah evitar isso a partir da 9ª hora em diante. Ou seja, você vai poder comer durante a véspera de Shabat normal, só que é melhor comer o mínimo possível. De modo que a comida da véspera de Shabat não atrapalha a refeição da noite de Shabat. E mesmo quem costume comer todos os dias uma refeição grande, na véspera de Shabat é correto evitar isso. Então aqui a gente vai fazendo uma pausa. A gente continua, se Deus quiser, na próxima sexta-feira, véspera de Shabat, da semana que vem. Nessa última semana publicamos 4 vídeos, somando mais de 2 horas e meia de conteúdo sobre a Parashá, explicando cada versículo. Para quem quer entender o que Deus pensa sobre cada situação, os sábios da Torá dizem, estude a Parashá no sentido completo, quer dizer, cada versículo, a explicação dele segundo os sábios principais da Torá. E essa é a nossa meta. Então convido aos senhores, clique aqui embaixo e seja membro, participe desse estudo contínuo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir terminar os 187 capítulos do Rumash do Pentateuco, dos 5 livros mais importantes da Torá. Tudo de bom e até o próximo estudo.